Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã para refletirmos, meditarmos a Palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui fazendo esse momento, nos preparando também para a nossa bênção do dia. Fique aí conosco, você que participa conosco nesse momento. Então, o Evangelho de hoje é de Lucas 13, 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia, aquele é semelhante ao reino, a quem é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas, Jesus, ele sempre, quando ia falar das coisas do céu, do reino de Deus, das coisas de Deus, ele sempre usava comparações, comparativos assim, muito do cotidiano das pessoas. Por exemplo, a semente de mostarda, o fermento, eram elementos que eram do cotidiano das pessoas. Então, a semente de mostarda as pessoas conheciam porque semeavam, plantavam, que é uma hortaliça, e que elas utilizavam isso para se alimentarem. E é interessante, e o pão, que é um dos alimentos básicos da mesa de toda a humanidade, Então Jesus usou desses dois elementos para falar do reino de Deus. Com que eu posso comparar? Disse Jesus. Jesus faz uma comparação usando a semente de mostarda e o fermento. E é interessante aqui, por que será que Jesus usa essas duas comparações, esses dois elementos? Primeiro, que diz Jesus no Evangelho que a semente de mostarda ela é a menor de todas as sementes. Mas quando plantada, ela cresce e se torna uma grande hortaliça, uma planta grande, e que serve até de abrigo para os pássaros, para as aves do céu fazerem os seus ninhos. Então, o reino de Deus, ele começa, na verdade, pequeno, mas quando ele plantado, cultivado, semeado no nosso coração, na nossa vida, nos corações da humanidade, ele vai crescendo, e se tornando esse abrigo para acolher-nos, para nos acolher como é a hortaliça, no caso, a mostarda. Mas também ele usa da comparação do fermento. E é interessante, que o fermento, quando você coloca ele, mistura com a farinha, o fermento é uma quantia muito pequena comparada com a farinha. Dependendo da quantidade, por exemplo, quer fazer lá um pão, você vai botar muito mais farinha do que fermento para fazer um pão. E é interessante que aquele fermento, ele vai desaparecer no meio daquela farinha. Quando você come o pão, você não diz, aqui tem fermento. Você não diz, eu estou comendo fermento. Você diz, eu estou comendo pão. Mas só que, ao comer o pão, você vai sentir um sabor. O que dá o sabor ao pão? É o fermento. Que dá aquele saborzinho, um pouquinho de azedinho, que dá o gosto, o gosto do pão. Porque se você pegasse a farinha, só a farinha ali, uma que ela não cresceria, uma que ela ficaria uma massa dura que jamais nós conseguiríamos comê-la. Poderia até molhá-la com a água, mas depois ela vai ficar uma pedra, uma coisa dura, seca, que não se consegue comer. O que dá a liga, o que dá a maciez do pão? É justamente o fermento. E o fermento, misturado no meio do pão, a gente não vê ele. Assim como, por exemplo, o sal, o açúcar, Você não vê ele ali no meio do alimento, mas você sabe quando ele está e quando ele não está.
quando ele está presente, quando ele não está presente. Então assim é o reino de Deus. E a gente pode não vê-lo, mas a gente pode sentir ele. A gente pode sentir se ele está presente ou não na nossa vida. A gente não vê o reino de Deus se manifestando, se realizando em nós. Assim como o pão, né? Nós não vemos o fermento misturado no pão, mas nós podemos sentir. Se você comer o pão, logo você vai sentir o sabor do fermento. Você vai saber ali se o fermento está presente ou não. Então, para nós entendermos assim que o reino de Deus também ele acontece desta forma no meio de nós. Ele vai acontecendo às vezes no anonimato, no escondimento, mas ele está ali, está presente. E quando nós trabalhamos, deixamos o reino de Deus ir acontecendo no meio de nós, ele vai transformando a nossa vida. Vai transformando a nossa vida. A exemplo do fermento, que misturado com a farinha, ele transforma aquela farinha no quê? No pão. Assim é o reino de Deus. Quando nós deixamos que ele entre, se misture na nossa vida, ele vai transformando a nossa vida no reino de Deus. Nós vamos nos transformando no reino de Deus. E é isso que Jesus ele espera de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a vivermos esta realidade na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a bênção do dia aqui na Vale FM, com Padre Elisandro Scarsi.